Nova Manhã. Voz e Conexão. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, diretora da Fono Evidência, todas as semanas com a gente aqui. Infelizmente não deu hoje para o nosso João Fonseca, que acabou sendo eliminado do Australian Open num jogo duríssimo. Só que, Ivan, a gente tem visto aí um verdadeiro show nas quadras da revelação do tênis brasileiro. Mas não é só nas quadras não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes que estão aqui hoje nos ouvindo e dividindo esse momento, né? Não deu para ele hoje. Eu acordei já para vê-lo jogar e já percebi ali que não seria hoje. Mas parabéns para o João, parabéns pela trajetória dele até aqui. E ele, a beleza dele, né, ao meu olhar, além do jogo, de tudo que ele vem conquistando, né, dessa carreira, é a capacidade que ele tem de lidar com as perguntas, de responder e de lidar com as pessoas de maneira geral. E na segunda-feira, na terça-feira, ele foi um exemplo de pessoa para responder, inclusive, perguntas difíceis. Para quem não viu, a gente tem o vídeo para mostrar para vocês. Tá em inglês, ele tem o inglês maravilhoso também, mas a gente pode colocar para a gente escutar e eu vou explicar para vocês um pouco daquilo que a gente pode aprender com campeões muitas vezes. Podemos passar o vídeo? Brazil, and I want to buy the talent that you have. How much money do you think I would need? A repórter pergunta se pudesse comprar o talento dele, quanto ela precisaria. E ele ri, ele sorri e diz que é uma pergunta muito injusta. E aí ele cita o Roger Federer dizendo que, como ele fala, não tem talento sem trabalho duro. E ele trabalha muito bem, muito duro. Ele e a equipe dele sabe disso. E ele completa, né? Eu acho que é isso. Eu gostaria de dizer para vocês só mais uma coisa. Vai lá, Brasil, e ele fala em português. Então, é muito interessante ver a atitude dele de comunicação extremamente positiva, até mesmo uma pergunta tola. A repórter pergunta para comprar, como assim? Né? Eu fiquei tentando levantar várias formas ali vários entendimentos sobre essa pergunta, e mesmo para uma pergunta tola, ele trouxe um ouro nessa resposta. E de que forma, o que a gente aprende com isso? Para a gente pensar no nosso dia a dia, quantas vezes nós estamos diante de oportunidades de dar boas respostas, de mostrar quem nós somos e não entrar em conflito muitas vezes com a pessoa que nos pergunta, que traz às vezes um questionamento que é infeliz. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma formulazinha muito boa. Em primeiro lugar, ele citou alguém que é muito importante para ele já traz um peso para essa resposta. Ele citou Roger Federer. E é aquilo que ele falou sobre não existe talento sem trabalho duro. Primeiro, ele concorda com ela, né? Gentilmente ele sorri. Você vê que para uma pessoa que acabou de ganhar, que está emocionado, e com a idade dele, 18 anos, ele poderia se perder nessa resposta, e ele não fez isso. Ele concordou, sim, é uma pergunta injusta. E aí, em seguida, ele cita alguém importante com uma citação importante. Ele não mostra arrogância, ele foi firme, ele foi simpático para responder, ele sorri na fala, e ele faz algo que todos nós temos que aprender no nosso dia a dia. Respira e pensa antes de responder. Então ele faz uma pausa muito bonitinha na pergunta, para a pergunta dela, antes de começar a falar de impulso. Essa é uma atitude importante, porque te dá tempo para pensar e para você se conectar com seus valores. Ele mostrou ali
os valores dele. E vocês sabiam que os profissionais que eu trabalho muitas vezes dizem isso. Eles falam que ao longo do tempo, trabalhando a comunicação deles, eles entenderam que as respostas não têm que ser só técnicas, mas elas também têm que estar de acordo com os valores da pessoa, que ela precisa mostrar esse valor quando fala. E o João mostrou isso, que o valor não é só ir lá e ganhar, mas é se relacionar bem com as pessoas, trazer conhecimentos quando ele está presente. Eu achei uma delícia de ver, eu achei o controle emocional dele num momento em que, assim, o troféu era dele, a luz era dele, e ele não perdeu ela, não se mostrou arrogante e trouxe clareza para as respostas dele. Quem dera todos nós tivéssemos essa presença, mas, gente, esse tipo de presença na resposta, ela é praticada. A gente tem que fazer isso todos os dias, nos concentrar não na pessoa, mas na gente, nos nossos valores e na forma que a gente interage, nos concentrar em dar bons exemplos, inclusive nos momentos de resposta, para que a gente possa sempre levar uma comunicação melhor para o mundo, né? E não pior. E vou fazer só um link aqui. A Ariane entrou minutos antes falando sobre a trégua em Gaza. Eu sempre digo que guerra, gente, não é resolvida na trincheira. Ela tá lá acontecendo, mas ela é resolvida nos acordos. Então vamos desejar que isso seja, que isso aconteça, e é resolvido por meio da comunicação. Então nós precisamos aprender isso para que a gente possa levar isso para as outras pessoas. Comunicação de bons valores, comunicação positiva, comunicação que constrói e não que destrói. Vocês não acham? Ah, eu acho. Não, e aí só um detalhe, eu não sei se os ouvintes conseguiram perceber, essa entrevista do João Fonseca não foi ele, uma repórter e uma câmera. Tava transmitindo para a arena toda, na né? arena Então, toda, logo assim, após a vitória, logo né? depois da vitória. Então, ou seja, uma pressão muito maior você olhar aquele monte de gente, né, virado para você com a expectativa da sua resposta. E realmente deu um show de bola. E com 18 anos, né? 18 Numa anos. idade que normalmente a gente não domina essas palavras, a gente não tem clareza para dar declarações maduras. E às vezes é isso, o atleta ele é bom no que ele faz e não necessariamente na hora de dar uma entrevista, pode ficar muito tenso e tal. Então, assim, postura de campeão em todos os sentidos. Muito bom, Vanessa Pedrosa, adorei a coluna. Que bom, gente. Boa semana para vocês. Quinta-feira estarei aí.